Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Irmãos, hoje, dia 19 de março, a nossa liturgia da nossa igreja celebra esse grande santo. Depois da Virgem Mãe, São José é grandíssimo. E nós pedimos o auxílio dele hoje. Mas vale a pena a gente entender, porque em plena quaresma nós estamos pedindo o auxílio desse grande santo, patrono da igreja de Cristo, patrono das famílias. E é bem pertinente, por causa de uma palavra que a gente acabou de ouvir aqui, porque ele é um homem justo. Justo na Bíblia significa aquele que é amigo, amigo de Deus. E isso não é qualquer coisa. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala assim: eu também sou amigo de Deus porque eu sou batizado, eu creio nele. Não. Cuidado, 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 cuidado. Amigo de Deus é uma pessoa que ela vai morrendo cada dia mais para ela mesma. Amigo de Deus é aquele que se esvazia totalmente, a ponto de dizer como São Paulo disse: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Veja, isso é o amigo de Deus, isso é o justo na Bíblia. E foi isso que Deus chamou a mim, que hoje sou um padre, mas me chamou, independente de ser padre, para ser justo, para ser amigo dele, no dia do meu batismo. Seja bem-vindo, você também. Você também foi chamada para ser íntima com Deus, a ponto de, a palavra intimidade é, eu e ele somos um. Mas somos um no espírito dele, não somos um segundo o que eu quero e ele vai fazendo o que eu quero e a gente ficou amiguinho. Não, 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 não. Justo é aquele, é aquela que faz um caminho de grande exercício espiritual enquanto vive aqui. Vamos lá, vamos lembrar de um assunto muito importante de José, para a gente entender o que é amigo de Deus. Porque assim a gente ouve tantas vezes falar de São José, até cansa a gente. Mas nós temos que ouvir segundo o juízo no Espírito. Veja, este homem ele só teve, na sua grande parte de vida nesse mundo, muitas crises. E a Bíblia todinha revela isso. Ele é um dos personagens mais curtos do Novo Testamento, do Novo. Você pode reparar que quase não se fala muito de José, o esposo da Virgem. É muito curtinho e ele praticamente não fala nada. Ele age. Agora atenção,
Esse homem fica noivo por uma tradição judaica. Então casava-se, mas não coabitavam juntos. Então não tinham relações genitais. Ainda não podia. Até o dia que a casa mesmo, no sentido cama, sofá, tudo, roupa, guarda-roupa, mesa, tivesse pronta. Aí na tradição judaica, o homem buscava a sua esposa, tirando-a da casa dos pais. Falava, agora sim. E ali eles coabitavam juntos. E ali ele conheceria a esposa dele. Conhecer na Bíblia é ter intimidade com a sua esposa, na sua genitalidade. Ok? Pois é, então José já começou a ter um problema de crise ali. Primeiro, por quê? Estava casado com ela, preparando a casa. De repente, aconteceu aquilo que foi previsto por Deus, mas ele, apesar de ser íntimo com Deus, ele não entendia, ele não imaginava que seria ele o escolhido. Daqui a pouco a mulher dele fica grávida. E segundo a lei de Moisés, uma mulher grávida que era casada, que não era com seu esposo, a lei é clara: ponha essa mulher, exponha ela em praça pública e deve ser apedrejada até morrer. Mas porque ele era íntimo com Cristo, com Deus, ele, para não defamá-la, ele resolve abandoná-la em segredo, para não se cumprir a lei de Moisés. Olha a crise desse homem. É que a gente não se coloca nunca no lugar do outro. É para a gente entender as nossas crises também. Veja, a crise começou ali. De repente esse homem tem um sonho, que o anjo de Deus aparece no sonho, e vai dizer para ele: olha José, não temas receber Maria como tua esposa, porque ela ficou grávida, foi do Espírito Santo, não foi de obra humana nenhuma. Mas aí, olha que coisa horrorosa, ele aceitou, mas logo em seguida, o anjo diz para ele pegar a mulher e o menino, e sair da cidade onde eles estavam. Veja, deixar a cidade e ir para o Egito. Claro que se cumpria ali as profecias dos profetas, que sairia ele que viveu no Egito, sairia do Egito e iria para Nazaré. José vai ter que viver como estrangeiro, não sabe falar a outra língua, pega a mulher, tem que viver às escondidas durante alguns anos. Olha as crises. Depois, quando o anjo volta a dizer: olha, Herodes morreu, mas o filho dele estava vivo, e era tão mau quanto o pai. Por isso ele não vai para Nazaré. Ele tem que ele não vai lá para Jerusalém, na cidade natal de Belém, onde ele estava antes. Agora ele tem que ir para Nazaré por causa do filho de Herodes. Então teve que viver ainda escondido na cidadezinha de Nazaré, pequenininha. E ali Jesus viveu os seus 30 anos ali, sem se manifestar. Veja, depois não se fala mais nada de José. Esse homem, ele foi escolhido para receber o maior tesouro de Deus. Veja se não é o filho dele, de Deus, o menino Jesus, e a sua esposa Maria, mãe de Deus. Veja, ele foi escolhido entre todos os homens, porque ele era justo, porque ele era um homem de oração. Então ele, para defender a família de Nazaré, ele foi obediente a Deus, e ele se esvaziou todinho dele, porque não teve relações com a sua amada. E a fé da igreja decreta isso como verdade das verdades, tá certo? Quando proclama Maria Imaculada, antes, durante e depois da gestação, a igreja afirma isso, a igreja de Cristo. José não conheceu ela. Veja, um homem que casou com uma mulher, teve sonhos como qualquer ser humano tem, mas não realizou
o sonho dele. Ele viveu inteiro para Deus, inteirinho. Teve que viver como estrangeiro, numa terra que não era dele. Tá certo, irmãos? Veja, o que isso significa para nós que estamos aqui, que recebemos Jesus no batismo. Quem deve ser o guardião da vida de Cristo? Eu, você. Como José foi o guardião da palavra. O que é a palavra? É Cristo. O diabo representando ali Herodes, representando o Egito, ter que sair, representando o filho de Herodes. Ele teve que guardar, ser fiel, fugir. Não fugir porque tinha medo, fugir para guardar, para preservar Cristo Jesus e a sua mãe. Quando eu recebi o batismo, você recebeu o batismo, o teu batismo, você recebeu também o próprio Deus Jesus está em você. E quando eu acabo cedendo às minhas vontades e você a sua, mas em qualquer âmbito da sua vida, não só o âmbito afetivo, seria mais fácil resolver talvez, mas fazer a tua vontade quando você não aceita as opressões que lhe chegam, as perdas que chegam na tua casa, a gente não aceita. Então nós que temos a vida de Cristo, guardar a vida de Cristo, não é fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que está em mim. E José fez isso, por isso nós estamos celebrando São José hoje. Para guardar no meu batismo a vida de Cristo, a ponto de falar, agora já não sou eu, mas é o próprio Cristo que vive em mim. Fugir dos pecados. Por isso a quaresma, por isso as penitências, por isso o sacramento da confissão, porque nós estamos, veja, protegendo o Espírito de Cristo que está em mim. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Mas se eu recebi a vida de Cristo, eu sou um guardião. Mesmo as mulheres, aprendeu isso com José. Pega o menino e a mãe, e vá para onde eu te enviar. Olha, vá para a terra de estrangeiro. Quantas vezes você não queria que na sua vida acontecesse o que vem acontecendo? Pois aconteceu. E Deus está dizendo, aceita o que eu lhe permitir. Eu permiti que ele acontecesse isso. Se chegou, é porque teve o meu aval. Vá, enfrente isso. Mas não do seu jeito. Com a vida de Cristo em você. Por exemplo, uma crise matrimonial. Como é que se resolve isso? Com o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é a sua matemática do teu tempo? Não, não é. É em Cristo. Todo o tempo, toda a glória está em Cristo. Apenas eu vou fazer o que Cristo pediu. Se a minha questão é financeira, eu preciso agir como Cristo. E para isso precisa haver um esvaziamento. Como José. José não fez a vontade dele. Repare, irmãos, ele não fez. E aqui eu quero fazer também um contraponto aí. Principalmente para as mulheres que estão aqui, vocês mulheres que também nos acompanham. E a gente ouviu e ouvi cada vez mais um discurso dizendo na boca de muitas mulheres, mulheres boas, viu? Mulheres mães, mulheres que a gente não precisa falar mais nada sobre o que significa mulher. Mas muitas já entrando numa conversa de que para cuidar do filho da minha casa ou de mim, eu não preciso de imagem masculina nenhuma. Eu posso me virar sozinha. Você pode se virar sozinha. Claro que pode. Ninguém,
O tempo já provou isso, que vocês mulheres podem muito, e podem muito mais até do que nós homens. A questão não é essa. A questão é, Cristo deixou um modelo. Qual é o modelo? Um justo ao lado da mulher. Não precisa ser o marido, mas a imagem do homem em casa, ao lado da mulher, foi querida por Cristo Jesus, o mesmo que você tem no seu batismo. Desde lá do princípio, quando fez o homem não estava contente, até que fez a sua companheira. O homem começou a falar: agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Depois Deus ainda vai dizer: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Depois Ele quis, para salvar o mundo, Deus, quando prometeu lá no Antigo Testamento, que Ele iria vir no nosso meio. Olha como é que Ele veio. E isso nós não temos autoridade de ignorar isso, porque senão não teria as páginas sagradas que tem. E elas são: Deus se fez homem no meio de um casal, de um homem e de uma mulher. Foi assim que o Criador quis que o seu Filho viesse salvar o mundo. Então ele veio usar um tempero que se chama família. Por isso que se a família é atacada, se destruir a família, destrói o mundo inteiro. E os discursos hoje, de muitas mulheres, não todas, preocupa, porque muitas são chamadas e são batizadas como mulheres católicas, cristãs pelo menos. A questão, o discurso não é se vocês são capazes ou não. Não, é que em Cristo, uma mulher, em Cristo, não convém ela realizar sem a presença do masculino. Mesmo que seja o pai dela, tem que estar lá. Mas não é qualquer masculino, viu? Aqui agora tem um adendo. Porque da mesma maneira que existem mulheres com M minúsculo, tem homens com H maiúsculo e homens com H minúsculo. Não estou falando nada de sexualidade e genitalidade aí não. Estou dizendo como caráter humano e amigo de Deus, justo. Toda mulher precisa ter um justo homem ao seu lado, que seja amigo de Deus, íntimo com Deus. Aí sim, se não for o seu marido, é o seu pai que é assim. Se não for seu pai, pode ser o seu irmão que seja assim. Se não for seu irmão, pode ser o padrinho do teu matrimônio que é assim. Ah, mas nenhum padrinho, então pode ser o padrinho ou a sua madrinha do seu batismo. Se não é, um amigo justo, um colega justo, para poder guardar, no sentido de ajudar, como uma palavra de alguém que é justo, a sua família e a educação dos filhos que Deus vos confiou. A mulher precisa ter o justo José, seja ele esposo, seja ele o pai, seja ele o avô, seja o sogro, seja o irmão, seja o padrinho, mas tem que ter a imagem de um masculino justo. Agora não Zé Mané, que não crê em Deus, ou crê pela metade. Ah, eu creio em Deus, mas desculpa, pinta e borda no mundo aí fora. Não, esse não serve para nada. Aí sim, a mulher deve falar: esse tipo de imagem masculina eu não quero, eu não preciso. Ninguém precisa de um masculino que não seja temente a Deus. Imagina, é apenas um aventureiro, metido a macho, galanteador, nada mais. Não é isso. A palavra de Cristo está falando: José era justo. Justo significa aquele que é amigo de Deus. Então a mulher precisa ter o justo homem ao seu lado. Repito, se você não é casada, você precisa ter alguém masculino que também tem as primícias de amizade com Deus para amparar você, mulher, porque é própria do masculino. O masculino justo,
que é amigo de Deus, ele não é falastrão. Ele não tem vaidade desmedida. Ele é vaidoso na medida. Mas é aquele que vai guardar, é aquele que vai se esvaziar do querer dele para proteger você. Então, esse discurso pagão que muitas mulheres cristãs estão tendo hoje, eu não preciso de homem nenhum. Você está certa desde que esse homem não é justo. Agora, toda mulher que foi prescrevida com a vocação para ter uma família, filhos, tem a necessidade de ter um justo homem ao seu lado. Deus não está falando para você voltar para o seu marido, que às vezes tem casos que não dá mais, mas que tenha um ser masculino ao lado, ou seja, não para ficar vivendo dia e noite, para estar em oração com você, para discernir aonde você deve ir, como falar. Agora seu filho ficou jovem, como falar com o meu menino que só fica no celular, e agora ele anda com esses procedimentos afetivos, como? Aí entra o homem justo, não pode ser qualquer homem. E se Deus desse a capacidade para a mulher, quando ela é mãe, quando ela é frente de uma família, não ter marido, Jesus não nasceria com José do lado. Jesus é perfeito nas suas escolhas e no plano salvífico dele. Quem somos nós para dizer, não, hoje em 2024 nós mulheres não precisamos, católicas eu estou falando, eu não estou falando para as mulheres do mundo, para as mulheres católicas, que são batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas mulheres são consagradas a Cristo Jesus. Vocês não são, com todo respeito, mulheres mundanas, vocês foram separadas. Consagrado, consagrada significa aquele que foi separado para Deus. E quando você recebeu a vida de Cristo no batismo, mulheres, vocês foram separadas para Deus. Então, mulher católica, que Deus confiou a primícia de ter uma família e filhos, e deixar esse sentimento de que eu não preciso de um homem no sentido masculino para ser justo junto comigo, tu não sabes o que está dizendo. Merecedora de misericórdia sim, mas não sabe o que está dizendo. É só ver hoje o plano salvífico de Deus pela presença de São José. Muitas mulheres hoje casaram com homens errados, certamente. Por isso que a igreja abriu, desde que o Papa Francisco fez até um encontrão com os bispos do mundo inteiro para falar sobre os matrimônios católicos. Porque nós igrejas sabemos, a Igreja de Cristo sabe, que a maioria, ou pelo menos vamos dizer, se não é a maioria, é uma quantidade muito abusiva de ignorâncias ao casar ou receber o sacramento na igreja. Primeiro, casa sem ser amigo de Deus, casa por uma tradição. Isso é uma loucura. Aí claro que amanhã vai descobrir o erro que os dois fizeram, mas já estão com filhos, já tem filhos aí. Aí o acidente já aconteceu, né? O acidente foi antes. A igreja só vai fazer a verificação, porque aqueles que têm a competência para isso, falam, esse casamento realmente nunca existiu em Deus. Houve a cerimônia, mas o casamento em Deus não houve. Existem muitos casos assim. Agora, desde o primeiro momento que começa a ter a vida de Cristo na catequese, por isso que eu falo, a gente vai abrir um ponto de referência de catequese a partir de junho, julho, não sei se agora é essa época, acho que junho, maio, junho,
para agosto começar uma catequese. Junto com o quê? As crianças. E uma vez por mês, e missa todo sábado com os pais juntos. Com a mãe, com o pai, com o avô. Com aquele que quer ser católico de verdade. Por quê? Porque nós vamos falar de Cristo desde os primórdios do filho. Sendo criança cristã. Sendo um jovenzinho que aprende a ser jovem com o Espírito de Cristo. E os pais ajudando. Aí fica adolescente, rapazinho, mocinha. Vai vir um momento, o tempo mais difícil. Que eles estão se descobrindo como pessoa. Estão descobrindo a sua afetividade masculina, feminina. Seus genitais começam a borbulhar. E ali precisa ter o Espírito de Cristo. Junto com o pai, ou avô, ou o irmão mais velho, ou o padrinho, ou o tio. Tá certo? Junto com a mãe, para preparar esta igreja que vem. Porque quando ele ficar rapaz, como é que ele vai namorar? Se ele namorar igual ao mundo, ele vai ficar atrás dos rostinhos bonitos, do corpo bonito das mulheres. Se for com as mulheres. Se for com as mulheres hoje em dia. Então, se você não fecundar a amizade íntima com o teu filho com Cristo, a esposa com Cristo, o masculino com Cristo, o que vai ser da família? Vai ser soterrada pelo sistema atual. E os pais têm que dizer não ao capricho do mundo aí fora. Não, eu e a minha casa servimos um único Deus, Jesus. E desde pequenininho eu vou colocar meu filho, minha filha, que tem que estudar aí fora, que tem que ir na universidade, e lá fora eles vão aprender um mundo completamente diferente de Cristo, mas vai mesmo. Mas eu quero preparar os filhos que Deus me confiou na igreja de Cristo. Então vem, o pai e a mãe vai precisar mergulhar no Espírito, para que tenha força, a grandeza de testemunhar o filho e a filha, porque eles crescem rápidos, e para na hora que eles enfrentar o mundo aí fora, como a gente já está enfrentando, eles tenham a graça de Deus, que os protegerá, no procedimento deles, na convicção de fé deles. Não, na hora que eu for conhecer uma mocinha, para namorar, entendeu? Eu vou conhecê-la sobre o aspecto da graça de Deus. Essa moça, ela é amiga de Deus, como eu estou sendo. Se não for, esse casamento, ele periga não dar certo. Então veja, esses ingredientes são importantíssimos, irmãos. Pela festa e solenidade de São José. Olha o sofrimento das mães que a gente tem hoje aí. Olha as mães de 40 e poucos anos, estão com as suas filhas com 20, 21, 22, 18, 19. E elas já não têm mais um marido. O pai morreu. Aí elas querem educar sozinhas. Não consegue. Ainda mais porque é fruto desse tempo que a gente está vivendo. Se fosse 50, 60 anos atrás, eu acho que elas ainda elas seriam cobertas por um sistema mais cristão e piedoso. Mas a imoralidade, ela é que nem uma tsunami, ela veio de uma maneira monstruosa. E pegou a juventude, pegou os próprios pais, que já estão separados, porque ainda são novos e querem namorar, e são católicos, na sua maioria, mas não conseguem viver a vida de Cristo, pecam, porque tem filho jovenzinho, mas quer namorar. Então veja só, aqui não é para a gente ser aquela coisa áspera, amarga da igreja, não, é para nós lembrarmos o que é ser amigo de Deus. Lembra? Ô moça, a senhora é mulher, é uma moça bonita de 40 anos, tudo bem. A senhora tem as suas vontades, tudo bem. Só que a senhora tem filhos. A senhora é católica. O que precisa em primeiro lugar? Nós temos que fazer memória do que tu recebesses a vida de Cristo. Ser amiga de Cristo em primeiro lugar.
mas você está mais preocupado em arrumar um homem para você. Você tem o direito, claro que tem o direito, a igreja diz, toda mulher tem o direito, e nós não vamos nunca impor nada, mas por amor a Deus, o discurso é outro, esvaziar de mim. São José não fez a vontade dele, Jesus não fez a vontade dele, Maria não fez a vontade dela. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Puxa vida, irmãos católicos, vamos pensar, nós não estamos dando chance para o nosso batismo, porque se você analisar, nós temos uma chavinha, um chipzinho, que toda hora fica falando assim, e eu? E eu como fico? E aí vem uma outra vozinha com outro chip dizendo, sua boba, seu filho daqui, ó, ela já está se engraçando com os caras por aí, sua bobona, tem um monte de homem olhando para você, você vai ficar encalhada, você vai ficar para titia, você é nova ainda, moça. E aí vem um monte de gente ao lado, veja, católica, e ela vai ouvir quem? A voz do Espírito Santo de Cristo que está nela? Ou a voz da vontade dela com os discursos do mundo? É claro que ela vai ouvir a voz do discurso do mundo e da vontade dela. Aí ela quer ter um homem do lado dela, que não é o pai dos filhos, que não é justo normalmente, a não ser que encontre um homem justo, que encaminhe essa mãe no caminho de Jesus, mas é quase raro, é praticamente raro. Então, irmãos, a festividade de José é para fazer eu que sou um padre, que não tenho matrimônio com mulher, meu matrimônio é com a igreja de Cristo, é com vocês, e em particular com essa paróquia aqui, Nossa Senhora da Lapa. Se eu não aprender na oração, no exercício, na sese minha pessoal, esvaziar de mim, alguém vai ser o meu senhor, ou eu vou ter um apaixonamento por uma mulher que eu vou ficar saindo com ela escondida, como padre. Se eu não for amigo de Jesus, eu me apaixono, sou homem, pô, eu sou menina. E você que é mulher, se Cristo não for o seu Senhor, alguém vai ser aí. Ou é o teu filho pode ser o teu Senhor. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Se Deus não é o seu amor, é o teu filho, é a tua saúde, é a tua casa, é o teu cachorro, é o teu gato, é o teu marido. Não, dá uma chance para você em Cristo. É fácil seguir Jesus? Não, é carregar uma cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Olha aí, Padre Marcos, eu com 38 anos fui ordenado padre, estava noivo antes, noivo, acabou. Aí, o que acontece? Se eu não vigiar, rezando, se eu não ficar buscando, para que eu sou um homem que eu sou apaixonado por Jesus, mas se eu parar de rezar, esse amor que eu tenho por Ele, desgasta, desbota, fica sem graça. Aí eu vou começar a tirar o meu olhar dele e vou começar a olhar para mim. Entende? Vou começar a olhar para que eu nunca tinha reparado em você. E sem falar, eu já começo a reparar em você. Se eu tirar o meu olhar daqui, eu vou olhar para baixo. Sempre assim. Buscai as coisas do alto. Isso é para todos nós, e qualquer idade, hein? Se não é no âmbito afetivo, imoral, moral, genital, é um apego em qualquer outra coisa, que foi o que aconteceu com os judeus, lá no Antigo Testamento. Eu já falei várias vezes isso para vocês aqui. Deus explicou, ensinou para a gente o que é, por que eles
criavam ídolos. E criar ídolo o que que é? É isso que o padre está falando. Se eu parar de olhar e amar o meu Senhor, eu vou baixar o meu olhar para alguma coisa nesse mundo. Ou para mim, ou para uma mulher, ou para um homem do mesmo sexo, não sei. Ou para o meu dinheiro, para o meu trabalho, ou para os meus filhos. Eles vão começar a ser a razão da minha vida. Errado, irmãos. É aí que está o pecado que Jesus veio nos curar. Então, esta crise de São José, que ele teve que morar como estrangeiro, ele não teve relações genitais com a esposa dele, ele abriu mão por causa que ele era justo, ele era amigo de Deus. Só quem é amigo de Deus, de Cristo, é capaz de fugir do pecado. Só. E quando cai no pecado, levanta rapidinho e corre de novo para Cristo. Esses são os que estão buscando a vontade, esses oram. Agora, meu irmão, o que está acontecendo no mundo é isso. Nós estamos vendo homens e mulheres, cristãos, católicos, bonitos, jovens, as famílias estão todas quebradas. Mas, se a mãe fosse justa, porque o casamento não deu certo, seja justa. Primeiro, volte a se apaixonar não por outro homem, quarentonas, trintaitonas, ou até cinquentonas. Para de pensar nisso. Primeiro, volta para o seu primeiro amor. As vozes vão continuar. Vocês lembram daquela passagem que Judas viu aquela mulher quebrar um vidro de perfume, que era caríssimo. Ela despejou todinho ali na frente de Jesus, no corpo de Cristo. E Judas ficou coçando a barba dele, falando: poxa, podia pegar isso aí que vale, vendia isso daí que vale uma fortuna, e ajudar os pobres. Hipócrita. Jesus dá um banho na resposta: pobres tereis sempre. Mas essa atitude de dar o seu melhor, como ela está fazendo, este é que agrada a Deus. Este que é o discípulo verdadeiro do Senhor. Vozes de pessoas que vão falar para uma mulher ainda nova: casa, fica com aquele cara, sai de vez em quando, sua boba. Deve estar até com teia de aranha você aí. E aí vai as brincadeirinhas. Aí todas as brincadeirinhas, né? Vai, sua louca, vai não sei o que, não é? Aí o que acontece? É mesmo, né? Aí chama um cara, aí vem aquele que é também já divorciado, ou vem aquele cara, mas a maioria não é justo. Põe, pronto, aí já estou apaixonada, já encontrei. Não, católicas, não, católicos, volta para ele. Meu Deus, você está com um filho pequeno, a mocinha está novinha. Agora você precisa se colocar diante do Senhor, e Ele vai colocar um sinal de alguém justo do teu lado. Não necessariamente um homem, para saciar tua vontade, mas não é mais a sua vontade, é a vontade do meu Senhor. Esse é o grande perigo e aonde os católicos estão caindo. Porque o mundo vai apresentar aquilo que dá para saciar a tua vontade. Não, primeiro o meu Senhor. Se amanhã, em Cristo, no meu apaixonamento por Ele, Ele me colocar um homem para ser o meu esposo, glória a Deus. Mas não é essa a minha meta é servir o meu Senhor. Com 30 e poucos anos, com 40, esquece de você. Olha, irmão, se você não começar a treinar um esquecimento de você, não pode seguir Jesus. Não pode. Vocês sabem que vocês vão ver, vou terminar minha homilia dando esse exemplo que vai acontecer agora na Paixão, que a gente vai ouvir no próximo domingo e na sexta-feira da Paixão. No dia que Jesus foi preso, os seus apóstolos
Quando viram que pegaram Jesus, muitos fugiram. Foi ou não foi? Você vai ter que colocar no lugar que o padre vai falar agora, hein? Aí teve o Pedro, lembra que Pedro fez? Pedro não fugiu. O que Pedro fez na hora que pegaram Jesus? Vamos ver se o povo católico sabe. Ele foi acompanhando de longe, às escondidas, aflito. Sabia se ia, se não ia, mas não ia, ficava vigiando de longe. E teve aquele que ficou em pé ao lado dele. Foram 3 casos de seguimento de Jesus. Sabe o que está acontecendo com nós católicos? Estamos tendo o segundo segmento de Pedro. Qual? Eu sigo Jesus, eu acredito em Jesus. Jesus é meu Senhor também, viu, padre? Eu rezo o terço todo dia. Só que você reza à distância. Por quê? Porque se chegar a hora que você tem que entregar a tua vontade, você nega Jesus. Nega ou não nega? Fala a verdade. Fala a verdade. Nega. Eu nego. Então, meus irmãos, sem oração, sem penitência, não dá. Não dá. Não dá para servir Jesus. Você vai servir sempre você. Viver como Pedro, a maioria da gente vive. Eu quero, eu louvo, eu venho aqui e tal. Dá a tua vontade de mulher aí, ó. Dá a tua vontade de homem moço ainda. Tem coragem de dar dia a dia? Não é de uma... A gente vai dando assim, devagar. Quanto mais eu rezo, eu vou dando. Vou dando de mim. Eu vou deixando. Eu deixo de fazer aquilo que eu queria. Eu deixo isso. Eu deixo mais um pouco amanhã. Tem gente que consegue deixar muito rápido mesmo. Muita coisa. Não são todos, não. Tem que respeitar a psicologia de cada um. E Deus sabe disso. Então, José foi se esvaziando todinho dele. E a resposta ele deu aqui, ó. Deu ou não deu? Fala se ele, vê se ele teve a postura de Pedro. Não, não teve. A palavra é porque José era justo, íntimo com Deus. E é o que nós estamos trabalhando aqui nessa paróquia aqui. Incomoda as homilias do Padre Marcos. Não porque sou eu, porque Cristo fala em mim. E quando chega na sombra do meu pecado, me incomoda. Opa, som muito alto, hein? Ei, som muito alto aqui, hein? Opa, trouxe uma tropa aí, hein? Ei, muito barulho. Não quero saber disso aí não. Virou circo aqui? Glória a Deus se isso acontecer. É porque a palavra está se fazendo aqui. A palavra é Cristo, está se fazendo aqui. E o diabo, que pegou muito, e pega a mim, pega você, pega nós, está gritando. Quando vem falar de uma confissão sobre a igreja, escandaliza, porque eu estava acostumado a confessar desse jeito. Eu sempre confessei assim, os padres nunca falaram nada. Quem é o Senhor? Eu sou um sacerdote de Cristo da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana, da tradição com o catecismo em cima. Você é muito metido, topetudo. Pode ir embora, filha. Está cheio de porta aí com cruz e sino em cima também. É que nem Pedro, né? Não falou nada do meu pecado. Gosta desse padre. Eu também acho ele bonitão também. Não, ele não é tão bonito assim. Por quê? Não sei, não foi aquele topete mesmo, eu não sei. Aí a gente começa a não ficar mais bonito, a voz incomoda, o tempo, olha o relógio. Não dá, não era assim antes. Ué? Tem uma música antiga aí que não é tempo da sua avó. Que eu nem gosto dessa música, mas ela tem uma coisa: eu vim para incomodar. Na época de paixão canta ela. Eu vim para incomodar. Jesus fala, eu vim para incomodar. Quem está vivendo o quê? Na sua vida pessoal, particular.
sua vontade. Se eu quero viver a minha vontade, sou rapazinho bonito, sou homem bonitão, todo mundo faz, meus brothers do trabalho fazem também. Eu vejo cada mulher linda, meu. Pô, eu fico olhando, falei, nossa, cada mulher linda. Eu nunca peguei uma mulher assim. Então o que acontece? Olha aí, eu tenho que sentir, eu sinto vontade, eu tenho que ir. Mas eu creio em Deus, viu? Ô Pedro, você também traiu, filho. Você traiu a Jesus no primeiro lugar, depois você se converteu. Vamos cantar para a gente terminar? O padre falou muito já. Vamos? Vamos lá. Pega uma música qualquer, muito bonita. Tem aí, uma vamos canção cantar. que eu acho que vai muito de encontro com o que o senhor está falando. Maior motivo, que a vida oferece muita coisa. Vamos embora. Tudo isso que o senhor Se não falou. for no meu tom, pode cantar, o povo canta junto. Acho que vai estar. Vai? Vamos ficar em pé, gente. A vida oferece tanta coisa. Sei que é tão fácil a gente se apegar, mas tudo tem como esse fim. Olha a letra. Tudo passa, tudo passará. Custei a entender. Olha lá. Custei a entender o que dizia, que vale ao homem A homilia toda aqui, ó. ganhar o mundo inteiro E o que? e vir a perder a vida eterna. Olha a letra, ó. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará. Vem junto, vai. Oh, oh, Jesus, fica comigo. Eu imaginava não precisar de mais nada e percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver. Oh, oh, Jesus, Olha o povo de Deus. fica comigo. És tudo que tenho e nada mais me resta. Hoje o meu maior motivo és tu. Se ainda eu pensar, vamos de novo? Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo, Porque tudo passa. só Ele restará. Vai lá, vai. Oh, oh, Jesus, Diga a ele. fica comigo. Eu imaginava não precisar de mais nada e percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver. Oh, oh, Jesus, Vou deixar o povo cantar agora, vai.
És tudo que tenho, és tudo que tenho, nada mais. e nada mais me resta. Hoje o meu maior motivo, és tu. És tu, Jesus. Nunca perca essa verdade na tua vida. Amém? Que São José interceda por cada um de vós, irmãos, junto com a Virgem Mãe. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós cremos nesse Deus, esse Deus que fala forte, fala rasgado, mas fala porque ama, como um pai que corrige o filho, não é?